Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou pedir para a nossa querida irmã Adriana fazer uma oração em louvor e adoração ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estar na tua casa, de louvar e de engrandecer o teu santo e bendito nome, Deus. Abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você afasta aí o sofá da sala, junta a criançada, que agora nós vamos alegrar um pouquinho, hein? Segura aqui no swing, hein, Jay?
Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba! Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Suba! Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Trombetas! As trombetas soarão, abalando céu e chão. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. E as muralhas? E as muralhas ruirão. E as muralhas? E as muralhas Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Na minha escuridão me libertou, posso ouvir seu espírito clamar. eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as cadeias e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço,
dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Vamos glorificar o Senhor com um louvor chamado Romance. E esse louvor, ele fala muito ao nosso coração. Abaixa nossas cabeças, vamos abaixar nossas cabeças, pedir ao Senhor, para que o Senhor, a cada dia, fale aos nossos corações através dos louvores da palavra. Que a cada dia você possa deixar o Senhor entrar em seu coração, na sua vida, para que você faça a vontade do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele faz o melhor para nós, nos guarda, nos purifica, nos livra. Vamos adorar o Senhor cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, a cada dia ser quebrado, Senhor, restituído pelas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, tira de nós aquilo que não Te agrada, Pai. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades do dia a dia, Deus. Nos ensina a Te adorar como devemos, Senhor. Em nome de Jesus, quebramos agora toda obra maligna sobre tudo que está acontecendo no nosso país e fora do nosso país, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a Te agradecer mesmo na luta, Senhor. Que nós não possamos só reclamar, Deus, mas que nós possamos Te adorar, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos servos Teu, Pai. Em nome de Jesus, vai em cada lar que está agora, Senhor, nos ouvindo, Deus. Que possa, Senhor, cada dia Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Adore conosco. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno, as
batidas do teu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto ali ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Adoro o Senhor. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno, as batidas do teu coração, elas são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto ali ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Nós te louvamos.
Senhor te abençoe. E agora nós vamos para a palavra de Deus. Graça e paz, boa noite, meus queridos. É um prazer muito grande poder estar aqui. Hoje eu não vou estar cantando, hein? Nós vamos falar, graças a Deus. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho da palavra do Senhor. Estamos comemorando o mês de aniversário da nossa igreja. E nessas semanas de cultos, cada dia está tendo um irmão, uma irmã aqui trazendo a palavra do Senhor. E hoje é minha vez de estar aqui falando com os irmãos sobre a palavra de Deus, algo que o Senhor colocou em nossos corações, para poder estarmos falando, compartilhando com os irmãos sobre a palavra dele. E já deixo claro para os irmãos já abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículo 6. E vamos estar orando, falando com o Senhor neste momento. Amém? Pai querido, estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua obra, sendo servos Teu, instrumento em Tuas mãos. Usa-nos, ó Deus, usa minha vida, para que eu possa, Senhor, estar falando da Tua palavra, para que cada irmão possa compreender sobre a Sua palavra, sobre esse tema que foi colocado para cada um de nós. Senhor, que a Tua palavra ela alcance a cada coração e possa estar sendo semeada em terra boa, ó Pai. E que nós possamos estar nos alegrando, Senhor, estarmos felizes, porque mais um ano nós estamos juntos aqui, Senhor. São 13 anos de história, mas essa igreja já tem há muitos anos, e a gente só tem que agradecer e louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Por isso nós louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, como eu pedi para os irmãos de abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Essa carta aos Filipenses, ela tem muito a ver com a nossa igreja. Muito a ver, conforme nós vamos estar falando da palavra do Senhor, os irmãos vão poder perceber algumas características, algumas coisas que se encaixam junto com a igreja que nós estamos vivendo hoje. E ela, desde essa carta aos Filipenses e a nossa igreja, ela começou com um momento de muita luta, muita dificuldade, foram momentos de grande aflição para poder chegar aonde chegou. Nossa igreja, com as suas histórias maravilhosas dos irmãos que já frequentam aqui há bastante tempo, tem histórias bem interessantes para contar de como que foi o começo, para a gente chegar onde nós estamos hoje, né, nesse templo, e já estamos na construção do outro templo. Para chegar até aqui, foi grande luta, muitos irmãos sofreram, de toda maneira que você pode imaginar, frio, calor, momento de estar vindo de carro, o carro quebra no caminho, mas vinha assim mesmo. Foram muitas dificuldades para que nós pudéssemos chegar aqui hoje. A carta aos Filipenses também ela trata sobre isso, muita dificuldade para poder chegar nesse momento que nós vamos examinar a palavra do Senhor. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, já abrindo aí em Filipenses 4, 6, que diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. Não se preocupem com nada, mas
em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Essa carta aos Filipenses, meus irmãos, muitos dizem que essa carta ela é uma carta da alegria. É uma carta que Paulo escreve para os irmãos de Filipe de uma maneira alegre, com gratidão. E isso traz uma reflexão que essa carta ela é diferenciada das outras cartas de Paulo, que ele manda para os seus companheiros de trabalho da obra do Senhor. Meus irmãos, para quando Paulo ele diz aqui, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com coração agradecido, nós vamos entender um pouquinho por que ele chegou a esse ponto de falar assim para o povo de Filipos. Meus irmãos, essa igreja de Filipos foi quando Paulo, essa igreja surgiu quando lá em Atos, capítulo 16, foi aonde Paulo formou essa igreja. Paulo, ele estava fez a sua primeira viagem, estava para já deu início à sua segunda viagem, ele ia passar por uma determinada região, porém o Senhor tocou nele e falou, olha, não, eu preciso que você vá para outro local. E Paulo, ele teve uma visão, e nessa visão, ele precisava, havia um homem, vamos abrir lá em Atos, que fica mais fácil de eu poder falar para os irmãos, abram em Atos, capítulo 16, em Atos, capítulo 16, versículo 9, naquela noite, Paulo teve uma visão, e viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. Meus irmãos, uma história interessante aqui sobre Filipos. Filipos, ela foi uma cidade conquistada, na verdade não era esse nome, ela foi uma cidade conquistada por Filipe. Aí fala, mas que Filipe é esse? Bom, Filipe, ele, na história geral, você não encontra muitos relatos sobre ele, mas você encontra sobre o filho dele. O filho de Filipe foi o Alexandre o Grande. Então, ele conquistou essa cidade, aonde o seu filho, que foi o mais famoso, viveu lá. Nessa cidade também de Filipos, aconteceu uma das histórias que muito conhecida, de Júlio César, que quando ele foi traído pelos seus 4 generais, e entre 4 desses 4 generais havia um homem chamado Brutus, né? E esses 4 generais se levantaram contra Júlio César, destruíram Júlio César, e depois, com o tempo, esses 4 generais também começaram a brigar entre si. E esses 4 que brigaram entre si, restou apenas um, que foi o Otávio, e depois ele mudou o seu nome para Augusto, que lá na frente, a gente já sabe da história que ele criou o mês, né, que nós temos hoje no nosso calendário, do Augusto, que chegou a agosto. Então, nessa cidade de Filipos, que aconteceu toda essa história, é aonde Paulo está chegando agora, é aonde Paulo está passando pela sua segunda viagem missionária. E interessante também que na cidade de Filipos, e a igreja que se localiza lá, foi a primeira igreja da Europa. Então, foi o primeiro alcance do evangelho na Europa, foi através da carta aos Filipenses. Então, nesse momento, nesse período aqui, Paulo teve essa visão, que havia um homem pedindo um auxílio, então Paulo vai para lá. Quando Paulo chega lá em Filipos, ele está ali na cidade, está com a sua turma ali naquela cidade, e aí então ele resolve procurar um local para oração. Então, nessa procura de um local para oração, ele foi até a margem de um rio, e nessa margem de um rio, ele encontra algumas mulheres ali, e entre essas mulheres, ele começa a falar, e a palavra de Deus diz que o coração dessa mulher
se abre à palavra do Senhor e ela aceita essa palavra. E essa mulher é a Lídia, vendedora de púrpura. E ali ela convida Paulo para que Paulo vá até sua casa. Então Paulo fica ali. E nesse período que Paulo fica ali, ele ainda continua caminhando, anunciando a palavra do Senhor junto com Silas. E aí é onde ele, por estar passando por uma cidade, uma jovem adivinha, que tinha o espírito de adivinhações, começa a seguir Paulo e Silas. E aí ela gritava, olha só o que ela fazia, ela anunciava que eles eram os servos do Deus Altíssimo. E nisso que ela ia falando, Paulo se irrita. E Paulo, ao se irritar com que todo momento ela gritando, falando, ele expulsa o demônio dessa jovem. Só o que acontece, essa jovem, com esse espírito de adivinhações que ela tinha, haviam homens que eram empresários dela, podemos dizer assim para ficar fácil de entendimento. E quando eles viram que Paulo havia expulsado aquele espírito de adivinhação, eles ficaram muito bravos, ficaram irritados com Paulo e acabaram levando Paulo para o meio da praça. Lá inventaram uma história a respeito de Paulo, falando que ele estava trazendo uma religião contrária ao que o Império Romano já tinha colocado. E aí Paulo acaba sendo preso, açoitado e preso. E aí é onde a gente encontra que à meia-noite Paulo e Silas estavam na prisão, orando. E ali, quando Paulo e Silas estão orando, a palavra de Deus diz que houve um grande terremoto, e os cárceres foram rompidos, os grilhões foram rompidos, e quando o carcereiro viu que estava tudo rompido, ele imaginou que os homens que estavam presos iriam fugir, ele queria se matar. E aí foi quando Paulo disse para ele: não faça isso. E aí ele viu, foi até lá, e aí olha que momento interessante do que aconteceu. Ele vai e fala com Paulo o seguinte, vamos acompanhar aqui, vamos lá para Atos capítulo 16, e versículo 31, não, versículo 29. Aí o carcereiro pediu que trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Isso é na versão linguagem de hoje. Na versão, na Bíblia Thompson, ela diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, meus queridos, nessa segunda viagem de Paulo, foi no momento que começa a construção, a formação da igreja de Filipos. Na casa de Lídia, porque quando ela, na beira do rio, ela lhe aceitou os ensinos a qual Paulo estava trazendo sobre o Evangelho, a sua família toda também aceitou. E aí, quando Paulo estava preso, o carcereiro e toda a sua família aceitou a Cristo. E é interessante que no versículo 40 do capítulo 16, quando depois de toda aquela situação, Paulo acabou sendo solto, porque quando ele vai ter de novo em contato com os homens que cuidavam do cárcere onde ele estava, que ele fala que ele era cidadão romano. E então eles entram em total desespero, porque jamais um cidadão romano poderia ser punido sem antes ser julgado. E foi o que aconteceu com Paulo. Ele já foi punido antes de passar por um julgamento. E aí, quando os liberaram Paulo e Silas, no versículo 40 diz: Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia, e ali encontraram-se com os irmãos e o animaram, e todos depois foram embora. Ele voltou para a casa de Lídia, lá encontrou os irmãos e falou para eles: olha, deu tudo certo, e o nome do Senhor continuou sendo anunciado. E o interessante, meus queridos, é porque aqui no livro de Atos começou essa formação da igreja de Filipos, e agora que anos depois, aqui
pelos estudos mostram, os irmãos podem até pesquisar depois, quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele já estava preso na sua primeira prisão em Roma. Nesse período que Paulo estava preso, ele estava preso em prisão domiciliar. E pelo que mostra, Paulo alugou uma casa em Roma e estava em prisão domiciliar. E pelo que dá a entender, lógico, Paulo recebia as ofertas das igrejas, mas a igreja de Filipe era uma que mais contribuía com o ministério de Paulo. E contribuía exclusivamente, até financeiramente. É o que nós vamos ver agora no livro de Filipenses. E algo interessante dessa carta aos Filipenses é que quando Paulo vem se tratar aos irmãos de Filipenses, aos irmãos de Filipe, ele fala o seguinte: ele começa abordando de uma maneira diferente que ele faz de algumas outras cartas. Na verdade, maioria das cartas que ele faz, nas cartas ele escreve: eu, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que ele ia nas outras cartas, ele traz, se descrevendo como o apóstolo do Senhor. E realmente ele era o apóstolo. Mas ele enfatizava essa questão de que ele estava trazendo aquela carta ao povo, tanto de Éfeso, como 1 Coríntios, como os irmãos de Gálatas, os romanos. Ele trazia essa informação de que, olha, eu sou o apóstolo do Senhor. Então ele traz essa carta a eles para que eles escutem e obedeçam ao que for relatado nas cartas, porque ele está escutando: eu sou o apóstolo do Senhor, for constituído pelo Senhor. Mas agora aqui aos Filipenses, Paulo já faz ao contrário. Ele já se coloca, olha que interessante, vamos lá. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Irmãos, então eu não quero ser rápido demais e aí atrapalhar o entendimento dos irmãos. Mas em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aqui ele já se coloca como servo. Então, nessa narrativa dessa carta, você vai perceber que Paulo, ele está como se estivesse conversando com amigos, como se estivesse falando com alguém íntimo dele. E os irmãos, nessa carta aos Filipenses, retrata que realmente para Paulo eles eram como amigos mesmo, companheiros. E Paulo ele começa a descrever isso e com gratidão, com alegria ao Senhor pela vida deles, porque eles entenderam a palavra do Senhor, eles compreenderam o real objetivo do Evangelho e estão colocando em prática. E Paulo, todo momento, ele traz algo de gratidão ao Senhor pelos irmãos de Filipos. No versículo 3 do capítulo 1, Paulo fala assim: olha, sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e a todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o princípio até hoje. Olha, Paulo ele ora a Deus agradecendo: Senhor, obrigado porque eles entenderam. Obrigado porque eles compreenderam o real motivo de pregar a tua palavra, de que o Evangelho alcance outras pessoas. Outro versículo interessante aqui no versículo 11: a vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Olha que interessante, a vida de vocês estão cheias de boas qualidades. Então, Paulo, ele começa a enfatizar a gratidão que ele tem pelo povo. E aí quando você começa a entender por que Paulo está falando isso com eles, você começa a entender lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Paulo agora no versículo 18, ele traz um outro assunto: mas isso não tem importância o que é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim.
Por que Paulo fala isso? Porque ele traz aqui para os irmãos de Filipos, olha, eu sei que aí tem homens que estão falando de Cristo por outra maneira, com outra intenção, o motivo deles são outros, mas eu não me importo. O importante é que o nome do Senhor Jesus seja anunciado. Então, quando nós compreendemos que na palavra do Senhor, ela diz para nós, não se preocupar com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido, Paulo ele está trazendo que, olha, aquilo que vocês plantaram, aquilo que foi plantado, vocês vão acabar colhendo. Então, quando ele fala, não se preocupem com nada, mas peçam ao Senhor, é porque o Senhor está vendo aquilo que vocês fizeram e continuam fazendo, que a palavra do Senhor continua sendo anunciada, e quando nós temos buscado ao Senhor, temos nos entregado ao Senhor de coração, verdadeiramente, isso acaba sendo uma certeza para nós, porque o Senhor ele cuida de nós, o Senhor ele se preocupa conosco, e Ele estará cuidando sempre de nós. E quando Paulo, nessa carta aqui aos Filipenses, ele aborda esse assunto, olha, tem gente aí falando que de outra maneira, com outras intenções, não se preocupa, não deixa, o importante é que o nome do Senhor seja anunciado. Paulo ele fala aqui no versículo 20, o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar do meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar aos outros a reconhecer a grandeza de Cristo. O objetivo de Paulo, ele fala, meus irmãos, minha preocupação é que as pessoas possam reconhecer a grandeza de Cristo, reconhecer quem Ele é. E quando ele traz esse relato aos irmãos de Filipenses, a gente vê como é importante a gente obedecer a palavra do Senhor e entender quem Ele realmente é. Quando nós vivíamos na vida de pecado, não dávamos a importância à palavra do Senhor, não estávamos nem aí. Mas quando a gente começa a conhecer quem realmente Cristo é, a sua grandeza, o seu amor, e quantas pessoas estão perdendo essa oportunidade de conhecer a Cristo, então nós começamos a ter o desejo de falar de Cristo, tanto nas nossas ações, como nós falamos, como nós abençoamos, mostrando quem Cristo é nas nossas vidas. Isso faz com que o nome do Senhor seja engrandecido, seja reconhecido ainda mais. No versículo 25, como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los, e progredirem e terem a alegria que vem da fé. Paulo, nesse texto aqui, nessa carta nesse primeiro capítulo de Filipenses, Paulo ele estava na sua na primeira prisão, como eu falei com os irmãos, prisão domiciliar, dava a entender que ele ainda tinha um desejo de que tudo corresse bem, ele passasse por o julgamento e que pudesse reencontrá-los. Ele ainda tinha essa esperança. Mas ele também deixa claro, olha, se eu for, será um grande prazer, mas se eu não for também, o nome do Senhor está sendo glorificado, porque ele tinha certeza que o ensinamento que foi passado para os irmãos de Filipenses, de Filipos, ele tinha certeza que eles entenderam o que foi passado. E no versículo 27, agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Deus de Cristo, desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos,
Sejam sempre corajosos, por isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque Deus é quem dá a vitória a vocês. Olha que certeza, que firmeza que Paulo passa dos irmãos. Olha, eu tenho certeza da vitória do Senhor sobre a vida de vocês. Paulo, ele traz para os irmãos um pedido de que os irmãos continuem humildes. Ele pede para que esses irmãos, olha, não deixem a soberba, não deixa que o ego façam que vocês se esqueçam da essência do Evangelho. E Paulo, ele traz um relato da humildade e a grandeza de Cristo. Paulo, no capítulo 2, ele vai relatar porque Cristo, mesmo sendo Deus, ele se desfez de toda a grandeza de Deus, tornando homem, e obedeceu humildemente a ordem de Deus, para que a palavra e o Evangelho fosse cumprido. Olha que interessante aqui, no capítulo 2. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos, misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal, por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem-se os outros superiores a vocês. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Versículo 6. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, vivendo a vida comum de um homem, e foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Olha que lindo, meus irmãos. Paulo, quando ele traz isso para os irmãos, olha, não deixem o ego, não deixe que o orgulho, que os seus interesses falem mais alto, mas que você possa olhar para o irmão, até mesmo quando ele sendo maior que você, e que você tenha a humildade que Cristo teve. E Paulo, ele traz isso para os irmãos, porque ele viu que os irmãos eram homens tementes ao Senhor, e que de maneira alguma eles poderiam perder essa essência, perder algo que foi plantado lá no início, lá na beira de um rio, quando aquela mulher ouviu a palavra do Senhor e o seu coração foi quebrantado de uma tal forma que ela levou isso que ela conheceu para sua família, e aquele carcereiro, quando ouviu aquela mensagem e falou: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí então Paulo fala assim: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a casa dele foi salva, aleluia. Que a nossa família seja salva em nome do Senhor. E qual é essa maneira de a gente não perder a humildade, deixarmos que o Senhor fale, que Ele cresça, que Ele seja, que as pessoas possam olhar em nós e ver Jesus em nós. Paulo, ele agradece aos irmãos, porque quando ele estava preso, quando os irmãos de Filipos ficaram sabendo
que Paulo estava preso, eles enviaram um jovem até Paulo, Epafrodito, e mandaram uma oferta junto com ele. Paulo a recebeu. Paulo, ele até depois escreve na carta, falando, olha, eu estou enviando Epafrodito de volta para vocês. Vocês ficaram sabendo que ele esteve doente. Paulo descreve aqui que ele ficou doente perto da morte, quase que esse jovem morreu. Porém, Deus restabeleceu a sua saúde e Paulo estava mandando ele novamente para lá, com um coração grato a Deus, grato aos irmãos, porque entenderam o real objetivo da palavra, do evangelho, não perderam essa essência. E aí Paulo, ele complementa a questão de estarmos sempre unidos com Cristo, e aí ele traz um relato muito interessante, que agora aqui no capítulo 3, do versículo 13, que diz assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória, e esse prêmio é a nova vida, para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Paulo falou, irmãos, não fica perdendo tempo com outras coisas, não. Não ficam perdendo tempo com coisas pequenas. Olha, ele falou, mas não é que também eu já tenha conseguido, mas eu prossigo para o alvo. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Porque nesse capítulo 3, Paulo ele relembra de algumas coisas horríveis que ele fazia parte antes. Porque ele, por ser tão religioso, ele era um jovem que estudou muito, ele é um jovem que se tornou tão conhecedor, se tornou um fariseu. Ele era um fariseu e ele perseguia a igreja, ele era um perseguidor do povo de Deus. Mas a misericórdia e a graça do Senhor o alcançou e transformou a vida dele. E ele fala, eu nem lembro mais daquelas coisas que eu fazia, porque poderia ficar pensando naquilo que ele era, naquilo que ele fazia, e talvez vinha aquela autocrítica sobre ele. Falar, agora você está querendo falar o quê? Se até um tempo atrás você matava o povo cristão, e agora você está querendo dizer o quê? Quem é você para falar alguma coisa? Mas Paulo, ele falou, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu prossigo para o alvo, e esse alvo é Jesus Cristo. E que nós, meus irmãos, possamos prosseguir para o alvo. Nós estamos vivendo um momento que pode-se dizer que é uma releitura daquilo que acontecia anos atrás. No momento de Paulo, aos formar a igreja, estava sendo perseguido. Não que hoje nós estamos sendo perseguidos, mas ele passou por um sofrimento enorme. Passou por um momento que ele poderia desistir. Talvez você, meu querido, possa pensar, será que vale a pena mesmo eu continuar desse jeito que está? Será que vale a pena continuar servindo ao Senhor? Vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Tudo isso vai passar. Toda essa situação que nós estamos vivendo vai passar. Talvez nós vamos ter, não sabemos, de repente a gente vai ter que conviver com isso. Mas nós temos que prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo, para que pessoas possam conhecer Jesus através das nossas vidas. E aí Paulo, no capítulo 4, ele diz, meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Que vocês continuem unidos. Paulo sentiu orgulho dos irmãos de Filipos.
Enquanto em algumas outras cartas ele puxa a orelha, não que ele não sentia orgulho, ele cobrava, olha, vocês precisam ter uma postura, vocês precisam afastar algumas coisas de vocês, há uns pecados no meio da igreja, tirem isso, saia daí, parem com essas coisas. Aqui Paulo ele fala, meus irmãos, eu sinto saudade de vocês, saudade que eu também estou de vocês, meus queridos. Eu estou com saudade de vocês, mas eu sinto orgulho de vocês. E que nós possamos, meus irmãos, entender essa palavra do Senhor, entender tudo isso que o Senhor tem falado, e possamos, meus irmãos, dar esse orgulho ao Senhor. Ele olhar para nossas vidas e ver que nós entendemos a palavra dEle, compreendemos o que é o Evangelho do Senhor. Tenham, versículo 4, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não, versículo 6, se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. Orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Aleluia. Que nós, meus irmãos, possamos viver, não deixando sendo influenciado por este mundo, dizendo que tudo vai acabar, que tudo dá errado, já acabou, já não há mais esperança. Não, nós confiamos no Senhor vivo, real e verdadeiro. Interessante que Paulo ele fala para eles, olha, sejam alegres, felizes, confiem no Senhor. E Paulo ele tinha essa certeza que ele fala, olha, eu sinto muito orgulho de vocês. Continuem firmes. E ele pede para que você orem e entregue ao Senhor tudo aquilo que você precisa. Creia e agradeça ao Senhor. Então, meu querido, eu peço a você nessa noite, que você não desista, para as coisas chegarem aonde chegou. Não foi fácil, e nunca será fácil. Para chegar aonde chegou, e chegar aonde você quer alcançar alguma coisa, nunca vai ser fácil chegar lá. Mas não desista, e tenha o Senhor como seu alvo, como seu objetivo. E nessa noite, meu querido, eu queria convidar você a orar comigo. Se você, meu irmão, por algum motivo, já está desanimado, já está desmotivado. Paulo, ele tinha todo motivo para desanimar, para desistir. Mas ele não desistiu. Quando ele foi preso, talvez ele poderia pensar, será que vai valer a pena mesmo? Mas valeu a pena. Todo aquele sofrimento. E meu irmão, você chegou até aqui, não desista. Já são 13 anos, olha, 13 anos. Já tentaram fechar esse local, mas o Senhor foi conosco. E Ele é conosco. E Ele nos deu a vitória. Então, meu querido, não deixe essa situação fazer você desistir. Você pode ouvir, de repente você ouviu alguém, como Paulo falou, olha, tem outros que falam o evangelho com outros interesses. De repente alguém falou alguma coisa para você e você ouviu com outra intenção, sem ser a intenção de louvar ou engrandecer o nome santo do Senhor. E isso te trouxe um desânimo. Mas eu queria nessa noite convidar você, meu querido, para orar junto comigo. Agradecendo ao Senhor. Seja agradecido. Tenha certeza que Ele irá cuidar de você. E confie no Senhor. Em nome de Jesus.
Pai querido, nós te louvamos e agradecemos, porque nenhum dos seus planos são frustrados, Pai. Quando Paulo, na sua viagem missionária, quando teve aquela visão daquele homem pedindo ajuda, ele foi até aquele local sabendo que o Senhor tinha um propósito. Mas ele viu o tamanho sofrimento que foi, mas ele não desistiu. E isso, Senhor, todo aquele trabalho, todo aquele chicoteamento, toda aquela humilhação, Paulo pode descrever no capítulo 4 que ele sentiu orgulho, ele está feliz por aquela igreja, está feliz por aqueles irmãos. E Pai querido, que nós não venhamos a desistir. Se o medo, a angústia, a incerteza tem batido a porta do nosso coração, ou temos ouvido pessoas falar outro evangelho, que a nossa visão possa ser para o alvo que é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Que nós possamos esquecer as coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo, para o soberano evangelho, para a palavra do Senhor, para que essa palavra que é viva, que transforma vidas, que muda a nossa vida e muda a nossa história, que dá a nós a certeza de quem nós temos crido, que não é a pandemia, não é os governantes, não é as autoridades que vai dizer o que nós devemos sentir e em quem nós devemos crer, mas sim a tua palavra que nos deu a certeza de que o Senhor é poderoso. Que a tua palavra diz que o Senhor Jesus recebeu um nome que está sobre todos os nomes e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Que possamos viver isso, Pai. Reaviva a tua igreja, Senhor, para que através desses dias que nós estamos ficando em casa, seja dias de mudança, de transformação, que venhamos sair diferentes, ó Pai, darmos valor ao que realmente merece o valor, a importância de estarmos unidos no Senhor, a importância de vivermos para Cristo. Tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, Senhor. Que possamos viver isso em nome de Jesus. E te agradecemos. Estamos, ó Deus, felizes por mais um ano que essa igreja permanece, Senhor. E louvamos a Ti, porque o Senhor preparou este local, para que aqui nós pudéssemos crescer, formar a nossa família e criar a nossa família neste local, ouvindo e obedecendo e temendo a palavra do Senhor. Te agradecemos e somos gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.